Olá pessoal, agora a gente vai para o nosso último princípio do Pilates e a influência dele no processo de reabilitação. Por último, eu deixei para falar do princípio mais complexo do Pilates, que é o processo de centralização. O que é o processo de centralização? É a gente trazer para o centro do nosso corpo, para o nosso esqueleto axial, a força necessária para executar os movimentos com mais qualidade, para que a gente possa ter os membros superiores e os membros inferiores livres para que o movimento saia de forma perfeita. Para esse processo de centralização acontecer, o Pilates recrutou 6 grupamentos musculares que têm essa função de manter o nosso tronco, de manter o nosso esqueleto axial numa posição de controle. A gente vai falar um por um desses 6 grupamentos musculares e qual é a influência deles no Pilates e no nosso processo terapêutico. O primeiro deles é o reto do abdômen, um músculo extremamente importante para a flexão anterior de tronco, mas que tem uma função de aumento da pressão intraabdominal, influência no processo de micção, de defecação, no processo de expiração, extremamente importante. O reto abdominal ele também auxilia no equilíbrio pélvico, trazendo um mecanismo de retroaversão e de controle das hiperlordoses lombares. Então, um trabalho de fortalecimento do reto abdominal é extremamente importante no processo terapêutico toda vez que a gente se depara com quadros de hiperlordose lombar. Esse músculo vai auxiliar muito no nosso processo e na estabilização desse tronco. O segundo músculo extremamente importante são os oblíquos internos e externos, músculos abdominais também, que têm como função a rotação da coluna, auxiliam na inclinação lateral e na flexão anterior do tronco. Esses músculos estabilizam a nossa coluna de forma lateral. Eles têm essa função e ajudam a segurar a nossa região lombar. É muito comum a gente achar uma fraqueza de oblíquo interno e externo em pacientes com quadro de lombalgia. Então, o fortalecimento desse músculo, ele também está relacionado com esse quadro da reabilitação. Os pacientes que aparecem no nosso consultório com quadros de dor lombar, com quadros de instabilidade lombar, muitas vezes apresentam essa musculatura oblíqua com fraqueza. O terceiro grupamento muscular de ação direta são os multifídios. Os multifídios têm ação de extensão da coluna e estabilização da coluna. Eles são pequenos grupamentos musculares que ligam o processo transverso ao processo espinhoso, lá da região sacral até a região cervical. E esses músculos, eles têm influência direta na manutenção das curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Então, é ele que ajuda a manter, quando o paciente tem um quadro de hiperlordose ou um quadro de retificação, esses quadros acontecem por tensão do multifídio, Tanto as hiperlordoses lombares e cervicais, quanto a retificação na região torácica. Esses músculos paravertebrais, eles têm uma influência direta nesse processo. Então, para a gente também é importante, quando a gente se depara com esses quadros, para a gente poder trabalhar direito com o nosso paciente, estabilizar bem essa coluna de forma a não comprometer essas curvaturas fisiológicas. O quarto agrupamento muscular são os glúteos, músculos importantes para a estabilização pélvica. Eles têm influência também direta no equilíbrio da pelve. Eles são responsáveis, junto com outros músculos pelvitrocanterianos, pela retroversão pélvica e, consequentemente, pela retificação da coluna lombar, Quando ele traciona a pelve posteriormente, trazendo a pelve em retroversão, ele traz o sacro para uma posição de verticalização e, através do ligamento lombosacro, também tensiona essa região lombar. Então, os glúteos, eles também precisam estar com o movimento equilibrado, precisam estar com uma contração adequada para provocar esse equilíbrio da pelve. Outro grupamento muscular importante é o nosso assoalho pélvico. O assoalho pélvico que funciona como uma cama elástica para as vísceras, pélvicas, para o útero, para a bexiga. Ele tem grande influência na continência urinária. A fraqueza dessa musculatura leva muitas vezes ao quadro de incontinência, a um quadro de falha do sistema urinário.
uma queda uterina. Então, o assoalho pélvico, ele tem como função essa sustentação, né? Eles trabalham a fim de deixar esse peso das vísceras, né, acomodar o peso das vísceras sem que aconteça queda. É muito comum acontecer problema na musculatura pélvica com paciente gestante e com paciente idoso. As gestantes, pelo próprio peso do útero, né, precisam de um fortalecimento desses músculos. E nos idosos, como ele está relacionado direto ao esfíncter, é muito comum o idoso relatar pra gente que tem uma incontinência de esforço. Aquela incontinência de quando ele tosse, quando ele espirra e ele perde um pouco de urina, isso acontece por fraqueza dessa musculatura. Então também são extremamente importantes para essa contenção. E por último, um músculo bem complexo que ficou um pouco esquecido na memória da gente, né, que é o transverso do abdômen. O músculo transverso, ele não possui movimentação articular nenhuma, mas ele possui uma capacidade de aumento da pressão abdominal, né, e contenção das vísceras abdominais que auxiliam na estabilização da coluna. Eles são presos nos processos transversos da região lombar e tensionam esse processo transverso, impedindo que haja um movimento excessivo da coluna quando a gente executa algum movimento. E todo esse músculo, né, esse músculo transverso que cobre toda a face abdominal, ele tem essa função de estabilidade da coluna lombar, um músculo extremamente importante para o paciente que tem um quadro de dor lombar, que é você conseguir estabilizar essa coluna e dar a ela uma sustentação melhor, né? Esses 6 grupamentos musculares que eu falei formam um processo de centralização do Pilates, um processo extremamente importante para a execução de qualquer movimento dentro do método, mas também um processo extremamente importante para o processo de reabilitação, né? A reabilitação, ela liga diretamente esses músculos a uma qualidade de movimento. Então, se eu tenho uma centralização adequada, se eu tenho um centro do corpo, um esqueleto axial estável, eu tenho movimentos com mais qualidade e isso auxilia muito no processo de reabilitação. Essa centralização, junto com o processo respiratório que a gente falou no vídeo anterior, eles formam um conhecido powerhouse, a casa de força do Pilates. E funciona mais ou menos assim, fácil para vocês visualizarem, né? O assoalho pélvico faz a parte de baixo dessa nossa caixa de força, né? Os oblíquos fazem as paredes laterais da caixa de força, né? O reto do abdômen faz a parede anterior, o transverso faz todo o entorno, os multifídios fazem a parede posterior e, para fechar a nossa caixa de força, o diafragma. Esses músculos juntos em uma contração adequada dão à nossa coluna a sustentação que ela precisa para executar qualquer movimento. Então a gente não sobrecarrega a coluna, a gente trata o nosso paciente por essa estabilidade da coluna, né, e consegue resultados fantásticos com o processo de reabilitação. Não é à toa que o Pilates está tendo tanto sucesso com a reabilitação. A gente viu nos últimos vídeos o quanto cada um dos princípios do Pilates influencia positivamente a reabilitação fisioterapêutica do nosso paciente. Então, vamos respeitar os princípios e não esquecer, Pilates terapêutico é baseado nos princípios, sim, e sem esses princípios não existe Pilates. Respiração, centralização, concentração, fluidez, controle e precisão. Se não tem esses princípios, não tem Pilates terapêutico, e com o Pilates terapêutico, o nosso paciente tem sucesso com certeza. Então, vamos aplicar os princípios e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal.